Ora viva, sejam bem-vindos. Este é o teu programa A Criatura e o Criador. O programa que lhe trará soluções ou respostas das suas dúvidas, as dúvidas que possas ter em prol da palavra de Deus. Bem como nós publicamos, este é o programa de estreia. Desde já convida aí o seu irmão, a sua irmã, convida a sua família, convida o seu amigo próximo, convida aí mais alguém, assenta-te aí. Vamos juntos acompanhar o primeiro debate do programa. Traremos todas as semanas temas surpreendentes, temas que vão deixar o irmão com esclarecimento das dúvidas, devidamente conforme havia dito antes, que possas ter em prol da palavra de Deus. Faça a sua subscrição, clica aí no sininho, clica aí no like, para que possas receber todos os vídeos que estaremos aqui a publicar semanalmente. E para o programa de hoje, ou seja, para já, nós vamos abrir com um tema musical. E para tal, eu vou convidar o Eliseu Machaie, quem vai nos abrilhantar aqui com um tema musical. Até já, não saia daí que o programa só está a começar. Muitas das vezes pensas que não serves, às vezes te condenas. Tudo que tu fazes ao mundo aborrece, teu coração não aguenta. Eu vou falar de alguém que te ama assim. O que eles falam e pensam não é o que ele quer de ti. Ele quer te dar vida e amor, felicidade, meu irmão, tirar em ti mágoa e toda dor. Tu és mais que um vencedor. Naquele que te amou, és mais que um vencedor. Naquele que te ama, és mais que um vencedor. Naquele que te amou, és mais que um vencedor. Aquele que te ama és mais que um vencedor. Aquele que te amou és mais que um vencedor. És mais que um vencedor, vencedor. Não ouça nada que o mundo fala, ouça apenas a voz do Senhor. Entrega a tua vida em suas mãos, verá que Ele tem grande amor. Tu és especial, amado do Senhor. Creia, meu irmão, Jesus é muito bom. Ele quer te dar vida e amor, te dar felicidade, meu irmão, tirar em ti mágoa e toda dor. Tu és mais que um vencedor. Aquele que te amou, és mais que um vencedor. Aquele que te ama, és mais que um vencedor. Aquele que te amou, és mais que um vencedor. Aquele que te ama, és mais que um vencedor. Aquele que te amou, és mais que um vencedor. És mais que um vencedor, vencedor. Amém. Vencedor. Tu és mais que um vencedor, irmão. Creia apenas no Senhor. Entrega a tua vida em suas mãos. Verás que tudo ao seu redor vai mudar. Não escuta nada que os outros falam, apenas escuta a voz do Senhor e terás uma grande recompensa, que é a vida eterna. És mais que um vencedor. Aquele que te amou, és mais que um vencedor. Aquele que te ama, és mais que um vencedor. Aquele que te amou, és mais que um vencedor. És mais que um vencedor, vencedor.
Pois bem, cá estamos de volta depois dessa belíssima apresentação do número musical pelo Eliseu Machayeye. Pois bem, conforme dizia no princípio, hoje estaremos aqui a tratar o tema a criação. E não é por acaso eu trago já aqui este belíssimo coelho que é uma das partes, representa aqui uma das áreas desta criação, sem contar que nós como homens também somos esta parte da criação. Então era bom que tivéssemos aqui uma imagem viva de algum ser diferente de nós como homens. Pois bem, o tema de hoje é a criação. Nós, quando falamos da criação, sabemos que tem diversas teorias científicas que procuram justificar a origem dos seres, a origem do mundo, a origem das coisas dessa terra e não só. Mas também sabemos que da parte da religião, assim digamos, tem várias, ou seja, não tem, pode até ser algumas, mas vamos centralizar na teoria criacionista, que é a teoria que acredita na origem das coisas através de um ser divino. Então nós vamos, como tema introdutório do programa, que vai ser a base daquilo que vão ser os temas discutidos daqui em diante, trazemos aqui esse tema, e eu trago aqui os meus painelistas, que desde já vou convidá-los para que se apresentem. Vou começar aqui do meu lado direito, o primeiro que está aqui. Peço, por favor, que se apresentem aos nossos telespectadores que nos veem a partir de casa. Permita-me primeiro cumprimentar o irmão Narciso e agradecer pela oportunidade que nos deste estarmos aqui para conversar. Eu chamo-me Moisés Muyanga, obreiro na palavra de Deus. Muito obrigado, seja bem-vindo. Passo a palavra para o meu segundo painelista. Bom, primeiro agradecer pelo convite e desde já saudar o irmão Narciso, também o querido irmão aqui do lado. E dizer que estamos aqui, meu nome é Lido Armando Manhissa, sou evangelista e que Deus nos abençoe. Pois bem, conforme estava a falar, a teoria científica que mais se destaca quando se fala da criação, todos nós sabemos que é a teoria do Big Bang, a teoria que defende que tudo veio à existência a partir de um átomo quase que invisível, que acumulava lá energias, que com uma explosão veio ao longo dos tempos a fazer com que surgisse tudo que nós conseguimos ver hoje, inclusive nós como humanos. Nisso tem a parte de Deus, tem a parte criacionista, que diz que não, tudo que nós podemos ver hoje existiu através de uma criação inteligente, algo preparado, pensado, premeditado por um ser superior. E eu quero discutir esse tema hoje com o meu painel e passo desde já, uma vez mais, a palavra para o obreiro Moisés. Obreiro Moisés, desde já, tem um nome bíblico, não é? Tem o nome vamos lá, do personagem que veio a libertar o povo de Deus da terra da escravidão no Egito, não? Pois bem, então, acho que é uma pessoa ideal para nos ajudar aqui com esse tema. Irmão Moisés, qual é o seu fio de pensamento, qual é a sua defesa? Já dá para perceber que vai falar da parte de Deus, não é? A parte científica, muitos de nós já podemos acompanhar nos diversos lugares. Queríamos ouvir da sua parte, como é que tudo veio à existência? Segundo a palavra de Deus, tudo veio à existência a partir do próprio Deus, quando Ele deu a ordem para que as coisas acontecessem. Tudo aquilo que é visível e também aquilo que é invisível foi através da palavra de Deus. Um ser supremo, aquele que é o arquiteto da criação, aquele que antes pensou e executou a obra que ele havia pensado e que nós também fazemos parte do ser humano. E todos os animais, tanto que existem nesse mundo, aves que se voam no céu, até os peixes que estão no mar, até todos os animais que rastejam, elas foram projetadas pelo próprio Deus e criam. Pois bem, muito obrigado.
gostava também de saber aí do seu lado, evangelista, compactua aqui com a visão do obreiro Moisés? Tudo veio à existência por meio de Deus Criador? Sim, de facto, compacto com a visão e também o argumento do querido aqui. E de facto, tudo tem sua origem e tudo tem seu princípio. Se acreditamos que o mundo, se o mundo tem um princípio, né, o universo teve o seu princípio, naturalmente esse princípio encontramos a Deus. Então tudo, tanto a natureza, assim como o próprio homem, a própria natureza, o próprio universo, tudo que está no meio do mundo, tudo que existe, né? Tudo focaliza, bate e direciona a Deus, a um ser supremo que ninguém o criou, mas que por intermédio dele veio a surgir todas as coisas, o visível e o invisível. Pois bem, deixa-me dizer que também torna-me difícil acreditar que o mundo tenha surgido do nada. Nós sabemos que há uma complexidade total na vida. Em algum momento até a ciência encontra limitações em justificar a diversificação, não é, dos seres humanos, a diversificação dos animais, a diversificação da natureza no seu todo e como vem a funcionar. Daí que eu particularmente tenho muita reserva em dar crédito à ciência quanto à justificação de como tudo vem a existir, mas sinto-me identificado com que a teoria criacionista nos expõe que é através de um ser supremo que arquitetou tudo e tudo veio à existência conforme a sua palavra. Mas a questão que não quer calar, se desde o princípio as coisas foram assim, foi Deus que criou, da onde é que surge essa controvérsia, essa outra parte da ciência que vem a querer negar a existência das coisas por meio de um ser divino? Nós sabemos que a ciência baseia-se na base das descobertas, das experiências. Então, Deus, ele para poder nos revelar como ele criou o mundo, ele nos revela através da Bíblia. Não há outro livro que, de uma forma clara e simples, nos explica acerca da criação, além da Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos aponta a quem criou. E se nós observarmos dia após dia, aquilo que a própria Bíblia diz, é aquilo que certamente está se comprovando todos os dias. Veja só mesmo o detalhe acerca da criação do homem. A ciência nos eleva a dizer que o homem veio de macaco. Mas quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que o homem veio, é a imagem e a semelhança de Deus. Foi criado com Deus com as mesmas capacidades de poder o homem criar, porque o próprio Deus cria. E isso é evidente, muita coisa que estamos a ver neste mundo é a partir do homem que criou, o próprio micro que nós temos aqui. O homem que criou. Não há outro animal, se não for o ser humano que tem criado. E logo isso demonstra que, de fato, o que a Bíblia nos diz se comprova dia após dia, porque Deus criou o mundo e fez com que cria o homem. Ele diz que façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele lhe dá algumas virtudes que o próprio Deus tem, que é de criar. E isto é comprovado. Então, o irmão Moisés está a assumir que se calhar seja essa parte do homem poder criar coisas novas, que acaba em algum momento achando que não teria sido Deus a criar as coisas, porque o homem tem esta capacidade de criar e vai criando, vimos a ciência, vai evoluindo dia após dia. Então, será que o homem, quando se descobre que tem essa condição de criar, acaba achando que não exista Deus, mas que ele mesmo, em algum momento, é que tem uma intervenção visível no mundo? De fato, acontece isso porque quando o homem começa a adorar-se a si mesmo, logo comete o erro de esquecer que, enquanto ele cria, ele é a imagem e semelhança de Deus.
o próprio Deus é que é a verdade do homem. O homem é a sombra de Deus. Porque a partir dele, Deus que se olhou e disse: quero fazer um ser que seja como eu, como nós. Então, o homem, quando está na escuridão, ele não pode perceber isso, porque essas verdades somos revelados através da própria palavra de Deus. E para nós acessarmos esse conhecimento, é preciso que acionemos a fé. E pela fé, cremos. Obrigado. Evangelista, de onde é que surge essa contraposição? A mesma questão que eu estava aqui a colocar ao obreiro Moisés. De onde é que surge essa contraposição? O mundo já veio existindo por meio de Deus, mas a um dado momento surge o homem na qualidade de cientista e diz que não houve aqui nenhum Deus, isso foi uma obra do acaso e as coisas vão evoluindo conforme a natureza e, se não, talvez pela intervenção humana para a parte científica. Como é que explica, de onde é que surge essa contraposição a negar a criação por parte de Deus? A ausência de toda a verdade leva o homem a objetivar ou a criar seus argumentos para satisfazer as intenções do seu coração. Quando ninguém poderia saber como surgiu o universo, o mundo, se Deus não o tivera revelado. Isto é, Deus revelou a existência, a criação, o início de todas as coisas ao Moisés, embora ele não estivesse lá. Isto é, Moisés não poderia, na Bíblia, dentro da palavra de Deus, existem palavras que Deus inspirou o homem para escrever. Mas também, em contrapartida, existem palavras que Deus revelou o homem para escrever, para dizer. E é no meio dessas revelações, as palavras que o homem, se não fosse Deus, não poderia saber. Se não fosse Deus, não poderia chegar. Ora, a ciência chega a esse extremo porque nós atualmente, a ciência atual, moderna, ela já não se baseia unicamente na descoberta, mas na criação. O homem em si sente-se capaz de explicar o inexplicável. Por exemplo, a teoria do Big Bang alimenta que o universo foi criado há 3 milhões bilhões, aliás, 700 anos atrás, bilhões de anos atrás. Isso mostra naturalmente que ninguém estava lá e ninguém pode saber como surgiu. Então, o homem veio sustentar esses argumentos, veio levantar essa teoria para sustentar os intuitos dos seus corações. É só, por exemplo, quando o homem simplesmente vem a dizer que no princípio ou antes eu era assim, não quer dizer que Deus partiu dali, do princípio daquele homem, não. Deus está fora daquele princípio, está fora daquele gênese do homem. Então Deus é o Criador, sim, de todas as coisas. Tudo nos remete. Se contemplamos, por exemplo, uma casa, nós podemos ver que uma casa foi erguida, né, por um pedreiro. Tudo que é feito, tudo que é visível, se cremos e concordamos que o mundo foi feito, não existiu, e um dia veio a existir, é porque alguém tornou este mundo a existência, ou a vir a existir. Então, é nesse sentido que esse pensamento nos remete a crer que, sim, foi Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. E não somente criou, como criou e sustentou. É um Deus que cria, mas também sustenta. Tudo que se move, tudo que existe é sustentado por Deus. A vida, o doador, quem pode dar, quem pode tirar, é Deus. Então, é Deus sim que criou os céus e a terra. Ok, e assim vai a nossa conversa de hoje, esse debate com o tema a criação, com o intuito de criarmos aqui a base dos diversos temas que vamos aqui estar a discutir, porque é sim necessário que a gente tenha um princípio para que os outros temas venham a se assentar sobre uma determinada base. Então já ficou mais do que claro
que aqui fica a teoria criacionista. Mas para já nós vamos sair para um brevíssimo intervalo e nós voltamos já, continuando com esta conversa. Não saia daí, beba apenas um copo de água, nós voltamos já. Estamos de volta depois deste brevíssimo intervalo. Estamos a discutir aqui sobre a criação. Esse é o programa A Criatura e o Criador. Por acaso eu trago aqui comigo este coelho aqui, que é uma das áreas, representa aqui uma das áreas da diversificação da criação que Deus tem feito ao longo desses tempos. Não se esqueça, faça a sua subscrição, ok? Siga-nos aí, clica no sininho, clica aí no like para que possa receber os demais vídeos que nós vamos estar a passar semanalmente, discutindo aqui temas de alto interesse. Bom, na primeira parte tivemos a falar da criação do seu todo, de forma genérica, e nesta segunda parte nós queremos discutir, ou seja, conversar a respeito da parte da criação ou da origem do homem como tal. A ciência é aquela que vai resumindo especificamente a parte do homem e fala, vamos assim dizer, de uma espécie de macaco que foi evoluindo até os tempos de hoje para sermos o homem que nós somos hoje e que vamos continuando evoluindo ao longo dos séculos para que, se calhar, vamos nos tornar numa outra espécie diferente. Mas eu sei que da parte da Bíblia, da parte da Palavra de Deus, temos aqui uma explicação diferente que fala de como é que o homem passa a surgir e como é que Deus cria as diversas espécies, não é? E eu gostava de ouvir do evangelista Elídio, qual é o seu comentário sobre a origem do homem e das espécies distintas que temos hoje no mundo? Bom, nós crescemos com o conhecimento instruído pelos professores, não é? Pessoas que têm um pouco de conhecimento avançado em relação a nós, humanamente falando, não é? Nós crescemos com dois conceitos, não é? Conceito científico que defende a evolução, não é, do homem, e o conceito também é religioso, bíblico neste caso. Mas o que acontece? A ciência encontra um limite, não é? É um pouco limitada ao explicar a evolução do próprio homem. Porque quando nós falamos de evolução, naturalmente estamos a falar de uma coisa que muda, não é? Que evolui para uma outra coisa. Pois. E isso não tem limites, não é? Não tem limites, não para com o tempo. E se nós nos limitamos simplesmente nesse pensamento, chegaremos até o ponto de perguntar de onde vêm as tantas raças humanas que existem nos continentes, não é? No mundo. E nessa perspectiva e nessa visão, a ciência vem encontrar um limite em explicar isso, não é? Okay, yeah. Porque se falamos de uma evolução, como eu dizia, se é um branco evoluir, não vai evoluir para um negro, naturalmente, Okay. não é? Então há esse limite. Mas biblicamente falando, a palavra de Deus, logo ainda em Gênesis, fala que Deus criou, não é? O homem, macho e fêmea. Okay. Deus os criou. E durante a palavra de Deus, assim como em Atos, não é? Atos 17, a Bíblia diz que por intermédio de não é? Deus fez várias raças humanas, isto é, por intermédio de um homem, de uma raça só, veio a surgir tantas outras raças humanas. Então, há um limite na explicação da teoria da evolução, não é? E há avanço e um entendimento muito elevado numa explicação bíblica que defende que, naturalmente, o próprio homem, o sistema do homem no seu todo, denota que existe um ser supremo, um ser maior, denota que existe uma coisa muito elevada que uma mera evolução não poderia trazer isso à tona. Ok, muito obrigado. Obreiro Moisés, uma das coisas que nós temos aqui como grande dificuldade e desafio é que a ciência
não é? Ela usa razão, a ciência usa experimentos, a ciência ela usa princípios, não é? Que tornam-se lógicos para a mente humana aceitar, não é? As teorias, não é? Mas para o caso da palavra de Deus, em algum momento nós não temos esses princípios. Como é que pode se convencer, como é que pode se mostrar alguém que, ainda que não tenha esses experimentos, esses princípios científicos, prevalece sim a questão de que Deus é que criou o homem e as diversas espécies que existem no mundo? Permita-me antes aqui poder ler na palavra de Deus, aqui no próprio Gênesis 1, okay. No verso 26. Então Deus disse, façamos os seres humanos, a nossa imagem como nós somos, que domina sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais da terra, e sobre todas as criaturas que rastejam pelo chão. Ok. Diante deste assunto, nós estamos a ter a Bíblia aqui a nos mostrar logo no 26, que Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Quer dizer, o projeto, Deus olhou para si mesmo e fez o ser humano, depois de ter criado o próprio universo. E logo a palavra universo nos leva a entender que é um outro verso, não é todo o verso, é um verso único. Então, diante deste assunto, Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aqui dá qualidades que nós apreciando aqui, são comprovados dia após dia na nossa vida, que logo poderá colocar em xeque-mate a questão da teoria de evolução, não ter sentido, não ter lógica. Porque o ser humano foi dado a inteligência de poder dominar. Não há outro ser, não há outro animal debaixo do céu que é capaz de dominar. O ser humano é que tem a possibilidade de preservar outros animais. Não há outro ser, o animal que seja leão, que tenha a capacidade de pensar em preservação de sua espécie. Mas o ser humano pensa nisso. O ser humano é que pode trabalhar, que trabalha mesmo na área de veterinário, para poder cuidar dos animais que estejam doentes. Estamos a ver os peixes quando estão naquela questão de estar em processo de extinção. O ser humano tem que preservar este animal. Se nós ainda andamos na própria Bíblia, no Gênesis, foi dada a responsabilidade a Noé para que ele pudesse levar os animais, a cada espécie, em casais. Então, logo, nos eleva a perceber que cada animal foi criado segundo a sua espécie. E aqui o ser humano também foi criado segundo a sua espécie. E que foi dada a ordem de reproduzir. Então, quando o ser humano tem limite na sua procura de querer conhecer de onde ele vem e não ter a luz de perceber a Deus, senão sendo o próprio Deus que permite que o ser humano conheça. Nós sabemos que a Bíblia é a revelação. É como se tivesse um pano a nos fechar uma certa verdade, que essa verdade nos é dada a partir do próprio Deus, quando Ele tira aquele pano para o ser humano, que é através da sua palavra. Quando ele diz que eu é que te criei. E fica a saber, ser humano, que eu te criei segundo a minha imagem. Por isso você tem capacidade de criar. E até se espanta da sua própria capacidade de criar as coisas. É porque eu sou o primeiro a criar. Eu criei o próprio universo. E te dei essa capacidade de você estar a dominar. Ok, muito obrigado, Moisés. Mas eu volto ainda aí para o evangelista. Essa questão que o Obreiro aqui esteve a colocar, não deixa de deixar, ou seja, deixa ainda a desejar a dúvida, não é? Dos estudiosos quando vão à Bíblia e encontram que esta criação aqui mencionada foi por meio da palavra.
a Bíblia vai dizer que Deus apenas falou, não é? E isso gera uma dúvida muito grande. Como é que pode fundamentar, como é que pode ser possível que tenha sido realmente este ser que tenha falado e as coisas passaram a existir? Como é que alguém pode vir a crer nesse tipo de argumento, irmão? Bom, entender a Deus, entender os caminhos e a forma de agir de Deus é uma loucura. Isto é, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Ok. Existe um nível de entendimento que um homem pode vir a ter quando se liga a Deus por intermédio da fé. A Bíblia diz que aquele que tem espírito de Deus, porque ninguém conhece melhor o homem senão o espírito do homem, assim como ninguém conhece melhor a Deus senão o espírito de Deus. Então, quem tem o espírito de Deus unifica-se com Deus e torna-se um em espírito. Então, começa a entender os pensamentos de Deus. Começa a entender o agir de Deus por intermédio da fé. Ora, a Bíblia diz em Gênesis claramente que Deus disse haja, né? Haja luz, haja... E todas as coisas que nós podemos contemplar. É só ver a ordem a ordem da criação, como ela veio a surgir, que existe sim, e existiu também no princípio, uma pessoa que colocou e condicionou essa ordem, não é? Existe uma pessoa que condicionou essa ordem, e essa pessoa naturalmente é Deus. É um ser supremo, é um ser elevado, está acima de todos os seres, que controla todos os seres. A Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, para que este mesmo homem venha lhe servir. Por quê? Porque Deus não necessita de ser servido. Não é por causa disso. Mas Deus fez o homem com o intuito de lhe servir, vir a lhe conhecer e lhe servir. Então, é aí onde entra o conceito bíblico que diz que realmente Deus é quem fez o homem, e o homem que é o homem, que nós analisamos o homem na sua própria natureza, nós podemos ver que existe algo de Deus dentro do homem. Ok, obrigado, evangelista Elídio. Volto aqui para o obreiro Moisés. Vou colocar aqui a mesma questão. Como ignorar o princípio da razão, experimentação? Como ignorar esses princípios que a ciência já aqui ditou e passar a crer que realmente tudo existiu por meio da palavra, que o homem veio a ser homem porque Deus apenas disse, haja homem, surja homem, juntar o pó da terra, conforme a Bíblia vai descrevendo. Como passar a acreditar nesse argumento? Passar a acreditar neste argumento pressupõe a fé. Acabava colocando aqui o meu irmão acerca de que é preciso que o homem esteja ligado a Deus, com o Espírito de Deus, para que compreenda essas coisas, porque o homem encontra-se adulterado. Então, ele não tem capacidade de poder acessar esse conhecimento. Um conhecimento que é produto do Espírito de Deus que te convence, para que tu perceba que de facto tu és produto de Deus, e que Deus tem autoridade, tem poder, de poder ordenar que algo torna-se a existir o que já não existia, ou que nunca existiu, e existisse. Então, aí, a mente humana não consegue projetar isso, não consegue compreender isso. Mas, na verdade, quando nós ouvimos da parte de Deus, não podemos apenas nos limitar à nossa própria capacidade, mas é podermos acreditar através da fé, de que de facto esse Deus que fala não é medido segundo a nossa capacidade. Nós não temos a capacidade de Deus. Ele é muito grande, ele está muito acima. Um dia ele próprio, na própria Bíblia, ele diz que eis que o meu conhecimento, o meu conhecimento não é o vosso conhecimento. Da mesma forma que o céu está acima, onde ele habita, e a terra está embaixo, onde está o homem. Logo, isso demonstra que ele é grande. E o conhecimento dele também é grande. Ultrapassa o conhecimento humano.
é superior ao conhecimento humano. Então o homem não pode se limitar ao próprio seu limite para que ele perceba alguma coisa, ou para limitar a Deus. Deus não está ao limite do homem. O homem é que está no limite. Ok, obrigado por essa intervenção, mas eu consigo então perceber aqui que se calhar a maior dificuldade do homem como tal é, voltando para aquele primeiro argumento que havia dado sobre a questão de Deus ter feito o homem segundo a sua imagem e semelhança, que engloba isso, o Deus ter dado algumas habilidades de conhecimento ou sabedoria ao homem. Consigo aqui, se calhar, perceber que então, se calhar, a dificuldade do homem é que na medida que vai desvendando aquilo que estava oculto para ele mesmo, por exemplo, como é que formam-se as nuvens, como é que a chuva cai, como é que uma planta, a partir de uma semente, vai desenvolvendo até ao nível em que dá frutos, e como é que essa fruta pode tornar-se a ser uma outra planta. Então, na medida em que o homem vai descobrindo como é que esse sistema funciona, acaba descartando a existência de Deus, como quem diz, é algo que acontece automaticamente e o homem pode ter poder sobre esta tal coisa. Não seria ainda na sua colocação, está me surgindo um pensamento aqui. O ser humano, nós nos lembramos que o ser humano foi banido da presença de Deus por causa do pecado. Então o ser humano aí já não tem mais acesso à presença de Deus por causa do pecado que existe. Então o ser humano, ao nascer dos seus filhos, ao andar do tempo, seus filhos já, a partir de Adão e Eva, os filhos deles, ao andar do tempo, cada vez mais se afastaram da presença de Deus. Então daí que o diabo surge com suas mentiras. Para quem não conhece a verdade, a mentira é como verdade. Então, o ser humano, para que reconheça a verdadeira identidade dele, precisa do próprio Deus lhe revelar quem ele é. E logo ele vai descobrir que ele não vem do macaco, não é produto da evolução do macaco. Ele é produto da imagem de Deus. E logo ele perceberá, vai recuperando a sua autoridade. Porque vai perceber que ele foi criado segundo a imagem de Deus. E foi dada autoridade para poder governar este mundo. E logo o diabo não terá reino. Enquanto o diabo querendo reinar, vai criando certas lógicas, certas teorias que levam o homem a se perder, não conhecer a sua verdadeira identidade e continuando adorando ao próprio diabo. Eu volto aqui para o evangelista Elidio. Evangelista Elidio, nós concordamos aqui que tudo procede de Deus até aqui, pois não? Pois bem, isso indica que até a própria ciência, como conhecimento, como sabedoria, procede de Deus. Então, a dúvida que surge em algum momento é, de onde é que surge essa ciência que em algum momento se coloca contra Deus? Bom, uma das grandes primeiras evidências de que a ciência surgiu de Deus ou parte de Deus, encontramos logo em Gênesis, não é? A Bíblia diz que Deus deu a ciência, que é o conhecimento ao homem, para, por sua vez, nomear os nomes tanto dos animais, assim como de plantas que nós temos por aí fora. Okay. E, sobretudo, o que nós temos que entender é que se existe um dom, não é? É que existe um não dom. A Bíblia diz, que, em Apocalipse, por exemplo, que existem pessoas que se chamam judeus, mas que não são sinagogas de Satanás, não é? Okay. Isto é, quer dizer que, na verdade, se é que existem pessoas que são em templos de Deus, também existem pessoas que são em templos do diabo. A Bíblia, em 1 carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz que Deus, pelo mesmo Espírito, deu uns para a sabedoria, Deus deu outros a ciência. Então, a ciência é um dom de Deus. A ciência é um dom de Deus. Ora, a diferença mora quando a pessoa vem colocar essa ciência de Deus, não é? Elevando o conhecimento humano em defesa de seus intuitos, não é? Em defesa das coisas que lhe beneficiam. Estou a dizer que existe sim ciência de Deus, mas existe também ciência não de Deus, que é ciência do homem,
ciência humana, ciência dos demônios, que é nada mais nada menos que doutrina dos demônios. E essa ciência acaba afastando Deus do homem. É uma ciência que é contra a ciência de Deus. E a exortação bíblica é que os homens não podem atentar, não devem atentar para esse tipo de ciência. Paulo diz que eu não vos anunciei a ciência, o conhecimento dos homens, mas o conhecimento de Deus. Pois bem, muito interessante essa última intervenção aqui do evangelista Elídio, mas o nosso tempo já nos foge. Vamos agora passar para o momento da despedida e eu vou começar aqui com o obreiro Moisés. Irmão Moisés, já estamos sem tempo, dou-te esta oportunidade para despedir a quem nos acompanhou aqui. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao irmão Narciso por ter nos dado esta oportunidade de estarmos aqui a comentarmos alguma coisa acerca da palavra de Deus. E obrigado também a você que neste momento esteve a acompanhar a nossa conversa, o nosso debate. Tchau, até a próxima. Ok, obrigado. Passo uma vez mais a palavra aí para o evangelista. Evangelista, suas últimas palavras e sua despedida, se faz favor. Muito obrigado pelo convite e que Deus nos abençoe bastante. Oséias capítulo 6, versículo 3, conheça e prossiga em conhecer a Deus. Muito obrigado. Bem, nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu vou só fazer aqui uma leitura em gesto de fecho de um trecho da Bíblia que encontra-se aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta neste caso, no seu capítulo 6, versículo 20 e 21, que eu vou ler aqui. Diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Esse é o trecho que uso como em gesto de despedida para secundar aqui as palavras do evangelista Elídio, que sim, existe uma certa ciência que não procede de Deus e, por sinal, coloca-se contra tudo que é de Deus, e quem opta em andar nela acaba se desviando da fé. Olha, para tirar mais conclusões, ou seja, mais esclarecimento da conclusão que nós cá deixamos sobre a origem do universo, a origem do homem, pode em algum momento arranjar um vagar e ver o filme intitulado Deus Não Está Morto. Vai ter lá mais alguns inputs sobre o que a ciência diz e o que a parte da palavra de Deus diz sobre a origem, e vai tirar também suas conclusões. Não obstante, também tem um grupo de cientistas brasileiros e norte-americanos que se juntaram para uma pesquisa intitulada Design Inteligente. Pode pesquisar, anda aí essa matéria que fala sobre evidências que mostram que o mundo todo não surgiu por acaso, que o homem e as diversas espécies não são por acaso, há um Criador. Este foi o programa de hoje, A Criatura e o Criador. Faça a sua subscrição, clica aí no sininho, clica no like, para que possa receber todas as notificações. Aliás, o próximo programa vamos abordar o tema de Covid-19. Tu sabes dizer se Covid-19 foi mesmo fabricado num laboratório por um homem com fins, se calhar, políticos ou econômicos? Ou sabes dizer que foi Deus, assim como nós assumimos hoje que Ele é quem faz tudo, ou fez tudo? Será que foi Deus que enviou esta epidemia para castigar, se calhar, os pecadores? Não perca o próximo programa, estaremos aqui a tratar este tema. Fique conosco, e para encerrarmos o programa de hoje, mais uma vez vamos chamar o nosso querido irmão que abriu o programa. Falo nada mais, nada menos que Eliseu Machaei. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Yakuya kamuisi utomidanga azihatukile isilo samisava pangana abatali movu
hikuva hanya swin'we kambe Yesu a ndzi khome mandla a ndzi komba ndlela namuntlha mina se ndzi muntshwa mina ndzi hanyile ndzi tshembile Yesu vuton'wini bya mina ndzi tshembile Yesu moyeni wanga ndzi tshembile Yesu vuton'wini bya mina ndzi tshembile Yesu moyeni wanga namuntlha mina se ndzi muntshwa eka tatana namuntlha ndzi ponisiwile hi Yehova vanhu xandla mina hikwalaho ka yena vanhu xungeta va ndzi avanyisa hikuva ndzi na Yesu kambe mina ndzi ta simama ntsena ndzi n'wi dzunisa a ndzi chavi mini na matimba hikuva ndzi na Yesu ndzi tshembile Yesu vuton'wini bya mina ndzi tshembile Yesu moyeni wanga ndzi tshembile Yesu vuton'wini bya mina ndzi tshembile Yesu moyeni wanga nasenze muntha eka tatana namuntlha ndzi ponisiwile hi Yehova vanhu xandla mina hikwalaho ka yena vanhu xungeta va ndzi avanyisa hikuva ndzi na Yesu kambe mina ndzi ta simama ntsena ndzi n'wi dzunisa a ndzi chavi mini na matimba hikuva ndzi na Yesu